ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crê, ao cativo liberdade. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, nossos missionários mobilizadores aí no Brasil. Aqui quem vos fala é o missionário GCE Carvalho, e uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês agora um pouquinho daquilo que Deus tem feito no Oriente Médio, no norte da África e no Sahel africano, a região 5, região que nós coordenamos, eu e a Kézia. Eu queria que vocês pudessem compartilhar com os nossos parceiros e parceiras aí no Brasil um pouquinho do que o poder transformador de Jesus tem feito na vida de tantas e tantas pessoas ali naquela região. A Tenda de Brincar é um projeto que já é um sucesso conhecido por muitos, e centenas de crianças são abençoadas com esse projeto, recebendo ali amor, carinho, educação, tendo suas vidas transformadas. E nós temos agora ainda temos o desafio de abrirmos uma outra tenda em outro acampamento para atender outras crianças refugiadas. A pandemia trouxe algumas dificuldades em relação a esse projeto e essa proposta, mas nós queremos este ano ainda iniciarmos a tenda num outro acampamento. E serão mais centenas de crianças, pelo menos 120 crianças, que serão atendidas por esse novo projeto, recebendo ali amor, carinho, a palavra de Deus sendo transmitida para essas crianças. A Esperança aos Refugiados é um outro projeto também que atende refugiados, agora refugiados sírios, continuou suas atividades, algumas virtualmente, mas são mais de 80 famílias, 430 pessoas, mais ou menos, que são atendidas pelo projeto, recebendo as cestas básicas, cursos de capacitação, de formação, alguns foram oferecidos online. E só no segundo semestre, mais 10 pessoas desse grupo entregaram suas vidas a Jesus e foram batizadas. Temos ainda pelo menos 20 pessoas que estão sendo discipuladas nesse processo de conhecer a Cristo, de conhecer a Jesus, de ter a sua vida também transformada pelo poder transformador do Evangelho. A Fábrica da Esperança, que já não é mais apenas um projeto, é um programa que nós temos adotado num dos países ali do Sahel africano, atende uma média de 400 pessoas na sua clínica, na nossa clínica, pelos nossos médicos que ali atuam. 300 crianças estão estudando em nossas escolas, fora as crianças que estão no PEP, também são beneficiadas pelo nosso projeto. E 3 igrejas estão sendo plantadas ali na região. São vidas e mais vidas que serão transformadas pelo poder do Evangelho.
O programa Bíblia para os Povos também acontece na nossa região, no Oriente Médio, com os povos de língua farsi. E no segundo semestre desse ano, de 2020, nós tivemos 337 pessoas que se converteram a Cristo, 420 pessoas foram batizadas e nós tivemos 387 pessoas que foram discipuladas e treinadas num programa que é chamado Safar, significa jornada, para desenvolver o discipulado um a um. Então, nós temos aí 387 pessoas no segundo semestre que estão preparadas para alcançar outras pessoas e discipular outras pessoas. Nós temos o testemunho do Nader. Nader mora numa vila de um pouco mais de 100 pessoas, uma vila completamente muçulmana. Ele saiu para questão de trabalho e encontrou com um desses nossos discípulos que falou de Jesus, e durante o período que o Nader esteve fora, ele foi discipulado e depois continuou acompanhando o projeto do Safar online. Quando voltou para sua vila, ele compartilhou de Jesus com seus familiares e alguns amigos. E hoje, menos de 6 meses depois do Nader ter voltado para sua vila, nós temos 12 pessoas naquela vila que já entregaram suas vidas a Jesus. Isso é uma alegria tremenda, porque num vilarejo onde um pouco mais de 100 pessoas vivem, nós temos aí, podemos dizer que temos uma vila alcançada, ou seja, um povo que não era alcançado hoje deixou de ser um PNA, porque nós temos pelo menos mais de 10% daquelas pessoas que vivem ali naquela localidade que foram alcançadas pelo poder da graça, do amor de Jesus. Então, essas são algumas das notícias que eu queria dar para vocês. Poderia falar muito mais coisas, dar muito mais informações, mas isso é um pouquinho daquilo que Deus tem feito. E eu espero que Deus abençoe grandemente as suas vidas e que vocês possam aí compartilhar um pouquinho disso tudo com os nossos parceiros e parceiras no Brasil. Fiquem com Deus, Deus os abençoe, um grande abraço. Meus caros irmãos, muito boa noite. Que a graça e a paz de Jesus alcance de forma muito intensa o seu coração. Nós estamos na nossa campanha de missões mundiais. O nosso alvo é R$ 5.300. Eu quero convidar você para participar da nossa campanha, participar dessa obra que Deus vai fazendo no mundo através dos missionários enviados por nossa junta de missões. Quero também convidar você a participar orando da nossa tarefa missionária, da nossa campanha missionária. Tá bom? Viva o poder de transformar, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Eu quero ler com você no texto de Neemias, capítulo 8, versículo 10, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nesse tempo que nós vivemos, nós precisamos muito recorrer à alegria que vem dos céus. Quero orar com você nesse momento e depois vamos pensar na nossa paixão pela vida. Muito obrigado, Senhor, por essa quarta-feira. Nós te damos graças porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos amparado, tem nos agraciado com o pão de cada dia, tem nos agraciado com o teto, tem nos agraciado com as roupas que vestem o nosso corpo, tem nos agraciado com o calçado que vai nos nossos pés. O Senhor tem abençoado as nossas vidas com aqueles com quem dividimos a nossa existência, com quem dividimos a nossa casa, os nossos familiares. Nós te agradecemos. O Senhor tem abençoado as nossas vidas com os irmãos, com a Igreja de Jesus. O Senhor tem nos desafiado nesse tempo de pandemia, de distanciamento, e nós te agradecemos por isso, Senhor. Dá-nos olhar atento, visão ampla, ó Deus, do que está acontecendo, a fim de que consigamos, ó Pai,
trazer para essa realidade a verdade de que tudo contribui para o bem daqueles que amam e buscam ao Senhor. E que esse momento, ó Deus, é um tempo que o Senhor está nos moldando para nos parecermos mais com o Senhor Jesus. Dá-nos olhos atentos, ó Deus, para essa verdade, para esse entendimento, para essa leitura, ó Pai, dos dias que vivemos. Senhor, nós queremos interceder pelos queridos que estão enlutados, Pai. Que a tua graça, o consolo que vem dos céus, alcance os seus corações. Pedimos pelos nossos queridos que estão doentes, que estão acamados, que estão hospitalizados. Ó Deus, que a tua mão poderosa os cubra, Pai, com cura, com esperança, com vigor, com restauração, Pai. Também, Senhor Deus, te pedimos por nossa igreja, pelos nossos irmãos, pedimos que o Senhor guarde, que o Senhor ampare, ó Deus. E que logo, Pai, esse tempo se esgote, esse tempo termine, ó Deus, para que possamos ter o nosso ajuntamento, para que possamos nos juntar congregacionalmente e nos alegrarmos juntos e agradecermos juntos, Pai, na presença uns dos outros. Muito obrigado, ó Deus, porque sentimos falta dos nossos irmãos, porque temos saudade da igreja. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas emoções, Pai, que esse tempo faz brotar dentro de nós. Porque apesar de causarem tristeza, certa dor, elas são expressões de amor, Pai. De saudade, de carinho, de querer estar juntos. E isso mostra como estamos vivos e como temos, Senhor Deus, necessidade, falta da Igreja de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a nossa reflexão, abençoa o tema que vamos abordar. Muito obrigado a Deus por esse conteúdo que o Senhor deu ao pastor Marcelo, o qual podemos dividir aqui para sermos abençoados, Deus. Nós te louvamos, te agradecemos e o fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nesse tempo em que estamos aí convivendo com a presença muito enfática da morte, da dor, do sofrimento, nossa proposta é pensarmos na beleza da vida. Porque o Senhor Jesus nos oferece vida e vida em abundância. O nosso tema dessas quartas-feiras, então, dessa série de estudos e das próximas quartas-feiras é paixão pela vida. Na semana passada nós vimos na introdução como o pastor Marcelo trabalha com essas duas palavras, paixão e vida, e o tema de hoje, paixão pela renovação. Então, no seu texto, o pastor Marcelo vai nos dizer como é importante nós darmos atenção a esse conceito que vem muito, que é claro na palavra de Deus, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Na sua introdução, então, ele nos diz assim que assistiu a um programa de televisão cuja proposta era reformar a residência de uma pessoa carente, que morava em condições precárias. Aqueles programas de televisão que a equipe vem na casa da pessoa, escreve uma carta, pede, a equipe vem e faz aquela renovação na casa. Então ele diz que ao final a casa ficou lindíssima, ficou muito bonita, ficou muito bem renovada. E há programas que fazem isso com o carro de alguém, há programas que fazem isso com o guarda-roupa da pessoa, há programas que fazem isso com o corpo da pessoa, a pessoa quer emagrecer, quer entrar em forma, quer ficar saudável, então cria-se todo um ambiente, uma equipe, tira a pessoa do seu ambiente normal e faz ali um programa para que ela tenha o seu corpo renovado. E as transformações são impressionantes. Eles
transmitem para o público só o que deu certo. Né? Então, renovar é isso, significa transformar o que envelheceu, o que se desgastou, o que se degradou, e transformar isso em algo atual, mais útil, mais eficiente, arejado, mais leve. Enfim, transformar algo velho em algo novo. Ou o mais próximo possível do novo. Vale para uma casa, para um carro, um guarda-roupa, um emprego, uma empresa, um restaurante. Mas será que vale para a vida? Como podemos renovar a nós mesmos? Como atender aquela chamada de Paulo lá em Romanos capítulo 12? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação é experiência de plenitude para quem a experimenta. O que estava ruim é superado pelo que é bom. O que estava feito é superado pelo que é belo. O que estava sem brilho é superado pela luz de uma vida com mais alegria. E o velho dá lugar ao novo. Aquilo que estava superado dá lugar ao que é atualizado. Mas nem sempre é fácil passar pela renovação. O processo é algo dolorido. A pessoa tem que sair da casa dela, a casa tem que ser quebrada, tem que ser destruída, né? O carro tem que ficar parado na oficina, tem que ser todo desmontado. A pessoa que vai renovar o corpo tem que passar por um processo longo de treinamento, de exercícios, queimar caloria, controlar a alimentação. Então, não é algo simples. Não é algo simples. Mas os que conseguem, certamente não se arrependem. E tudo que é valioso na nossa vida, tudo que tem valor, tudo que a gente olha e fala assim, olha, isso aqui realmente tem um preço alto, vai requerer dispêndio de energia, vai requerer esforço, vai implicar em um processo dolorido. Viver, então, é também envelhecer. Algumas coisas que fazem parte da nossa jornada no mundo é o desgaste, a degeneração, a degradação. Degeneração não, a degradação, as perdas fazem parte. Se nós não nos reinventarmos o tempo todo, se nós não nos reciclarmos, vai chegar um momento de obsolescência, ou nós vamos nos tornando obsoletos. A fonte da juventude, aquele rio que correria, segundo a mitologia grega, lá do Monte Olimpo até a terra, aqui embaixo, simplesmente não existe. Mas não faltou quem o procurasse ao longo da história. E até hoje as pessoas procuram essa fonte de juventude nas clínicas de estética, principalmente. Né? Em vários experimentos científicos, a expressão eternamente jovem, forever young, permanece ainda aí como uma fantasia de realização. E numa geração que lida cada vez pior com a passagem do tempo. O tempo é algo muito precioso e nós precisamos aprender a ser mordomos do tempo. O tempo não volta atrás. Diz o poeta, time waits for nobody. O tempo espera por ninguém. Ele vai, não espera, não poupa ninguém. Na nossa geração, o poeta músico cantou assim, temos todo o tempo do mundo. Mas o autor dessa letra já não está mais aqui. E já faz tempo que ele não está por aqui. E a música, embora bonita, gostosa de cantar, não expressava de fato, não expressa uma verdade de fato. Nós não temos todo o tempo do mundo. E com o tempo,
algumas coisas se instalam em nossa vida e exigem renovação. A primeira delas é o acúmulo. Nós acumulamos muitas coisas. Com o tempo, a gente acumula tranqueira também, coisas boas e coisas ruins. Então, essas coisas, essas tranqueiras estão no armário de casa. Lá nos Estados Unidos eles têm um costume, né, de fazer o garage sale. Então, chega um final de semana, a pessoa pega tudo que é tranqueira que tem na casa, que está lá parado há muito tempo, que ninguém mais usa, coisas que já estão ultrapassadas, põe na garagem e convida os vizinhos, ó, alguma coisa serve para você, quer comprar? E aí vende muito baratinho, vende a preço de banana, mas mais para se desvencilhar de toda aquela tranqueira. Então, isso é o que está no armário, mas tem aquilo também que nós guardamos nas emoções, que nós guardamos na nossa alma, que nós guardamos na nossa mente e no coração. Então, nós acumulamos mágoas, medos, traumas, vícios, e o acúmulo ocupa os espaços e reduz a mobilidade. Torna-se um peso, encurva. O acúmulo, então, exige renovação. Há momentos que precisamos colocar o lixo para fora. Em segundo lugar, com o tempo, vem o cansaço. Com o tempo, a gente cansa, a gente se esgota. Nenhum corredor consegue correr sem parar. Os músculos entram em estado de fadiga e, se não descansarem, entram em colapso. Nenhuma pessoa consegue dedicar-se à rotina cada vez mais acelerada da vida, sem que ela se canse. A alma entra em estado de fadiga. E se não descansar, entra em colapso. Descanso aqui seria sinônimo de renovação. Enfim, com o tempo, a gente também se acostuma com quase tudo. E o costume é, muitas vezes, sinal de que precisamos de uma renovação. Com o tempo, a gente se acostuma até mesmo com o caos. E a gente se acostuma com relacionamentos tóxicos, com algumas doenças da alma, inclusive com uma vida longe de Deus. Quando o perigo e o erro tornam-se hábitos, somente a renovação poderá livrar-nos da tragédia iminente. Cuidado com o que você está se acostumando durante esse tempo. Renovação, então, é uma necessidade. É importante nós olharmos para o tempo que passou e olharmos para o que foi acumulado, olharmos para aquilo com que nos acostumamos e então procurarmos renovar. Renovação é uma necessidade. Renovação também é uma decisão. No mundo natural, a renovação faz parte da vida. As árvores perdem sua folhagem numa estação e surgem renovadas em outra. Os dentes de leite da criança precisam cair para que os dentes permanentes venham. Há uma renovação. Até a serpente troca de pele quando chega a hora. Ela renova. Mas no mundo, o próprio da nossa humanidade não é assim. A renovação, ela não é automática, ela exige decisão. Alguns professores lá na faculdade teológica, na década de 90, me lembro, eles tinham um certo costume, se acomodaram com uma forma de ensinar, e todos os anos eles repetiam o mesmo conteúdo, e até as provas eram as mesmas. E os alunos, então, emprestavam as provas, os brasileiros, né, emprestavam uma prova para o outro para estudar, porque era mais fácil. Usavam os atalhos. Né? E a proposta que o diretor da faculdade sempre fazia, olha, renovem-se, façam outras aulas, façam outros conteúdos, mudem as provas. Né? E decisões exigem coragem. Né? Vivemos dias difíceis, arriscados. É
tanta informação e são tantos os desafios e perigos que algumas pessoas já não são capazes de decidir. Mas decisão, renovação requer decisão. Nós precisamos tomar a decisão, tomar a iniciativa, é importante agir. Mas muita gente procrastina a providência, terceiriza a responsabilidade, fogem dos conflitos. Escolher virou um drama no mundo de pluralismos e excessos em que nós vivemos. E muita gente trava, não consegue mudar. Já ouviu alguém falar assim, eu não consigo mudar, né? Eu não consigo, eu não sei o que fazer, tem tantas opções, nós vivemos num mundo tão pluralista e nós temos dificuldade, então, com a mudança. Quando as opções são poucas, fica mais fácil, mas quando são muitas, fica mais difícil. Então, a experiência da renovação, às vezes, requer ajuda. Me lembro quando eu trabalhava no Estado, lá em São Paulo, na escola estadual, o governo propôs um programa de reciclagem dos professores para se renovarem, para se reinventarem como professores. Mas isso não dava para nós fazermos sozinhos, entre nós mesmos. Eles chamaram uma equipe das universidades, da área de pedagogia, para dar, então, esse treinamento para nós. E não há vergonha nenhuma em precisar de ajuda. Poxa, mas eu sou professor, eu tenho que treinar ser professor? Sim. Eu sou pastor, eu tenho que treinar ser pastor o tempo todo? Sim. A gente não sabe tudo sempre. O médico, ele precisa se reciclar o tempo todo. A vergonha é não admitir os próprios limites e necessidades. É nobre nós entendermos que precisamos de ajuda para nos renovarmos. Se preciso mudar, mas eu não estou conseguindo, eu devo falar com alguém. Ouvir conselhos, seguir exemplos. Em alguns momentos, até mesmo me deixar guiar pela mão de alguém. E nenhuma ajuda será melhor, em quaisquer casos, que a ajuda de Deus, que pode, inclusive, usar outra pessoa no processo. Se você entende que você precisa mudar, que você precisa tomar uma decisão, mas está difícil, você não sabe por onde começar, você não sabe o que fazer, procure ajuda. Primeiramente, ore, fale com Deus, exponha essa necessidade, abra seu coração para Deus. Deus, eu preciso mudar, eu tenho feito isso um tempo desses atrás, eu precisava mudar algumas coisas em mim, no meu trabalho, nas minhas atividades. E eu peço a Deus, Deus, me dá uma luz, me dá um rumo. Aí vem uma literatura, vem um pastor, vem um irmão, vem alguém e ajuda. Crer em Deus, que Ele faz isso na vida da gente, também é uma decisão. Então, renovação é necessidade, renovação é decisão, renovação é compromisso. Sabe a casa reformada? Ficou velha outra vez. Sabe o carro que foi restaurado? O motorista envolveu-se num acidente, acabou com o veículo. Sabe aquela pessoa que fez a cirurgia plástica, entrou para a academia e renovou o guarda-roupa? Ela envelheceu, precisa de cuidados médicos, cuidados ininterruptos agora. Sabe a alma leve que aprendeu a perdoar, amar e descansar? Precisa continuar renovando-se todos os dias. Então, renovação é compromisso. Porque nada na vida é permanente, exceto a mudança e sua necessidade. Você já mudou bastante? Não se orgulhe e não baixe a guarda. Se tudo correr bem, continuará mudando até o fim. Nesse sentido, o apóstolo Paulo nos exorta dizendo: e não vos conformeis com este mundo, ou não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que você sempre experimente, para que você se torne habilitado a experimentar
e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. A Bíblia Sagrada é uma ajuda preciosa no processo de renovação. Sobretudo porque nos ensina a respeito de algumas dádivas que Deus nos concedeu para auxiliar-nos no caminho da mudança e dos recomeços. A primeira dádiva é o amanhecer. Cada dia é um convite à renovação, pois as misericórdias do Senhor são novas. Cada dia, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e fazem lembrar que Ele não desistiu de nós, Ele não desistiu de você. Você acordou de manhã, tem a disposição de se renovar? Não tem. As misericórdias do Senhor estão ali para te alcançar. E isso deve motivar muito a gente. Mas não são só as misericórdias do Senhor, a bondade do Senhor está ali, disponível para você. Porque Deus é fiel e Ele faz assim na vida da gente. Então, depois vem a oração. A primeira dádiva é o amanhecer, a segunda dádiva é a oração. Quem ora recomeça. Ajoelhe-se, consumido pela culpa, e levante-se perdoado. Ajoelhe-se desesperado e levante-se encorajado, confiante, motivado. Ajoelhe-se desamparado e levante-se na certeza de que está nos braços de Deus, está sob os cuidados de Deus. Então, o amanhecer, a oração. Em terceiro lugar, a respiração. Sim, a respiração. Nós estamos dando muito valor nesse tempo à respiração, ao ar que respiramos, quando as pessoas estão sucumbindo por não conseguirem respirar. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Salmo 150, versículo 6. Por quê? Porque quem respira está vivo. Pode mudar, pode seguir em frente, superar os fracassos, as desilusões, aprender, experimentar o milagre de Deus. Respirou, agradeça e a cada respirar, creia e continue caminhando. Às vezes, tudo o que a gente precisa é respirar fundo e lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Renovação é necessidade, renovação é decisão, renovação é compromisso, renovação é vitória. Vitória. Começar uma reforma pode até ser fácil. Passar pelo processo é difícil, mas chegar no fim é uma vitória. Há quem comece a empreitada e não a termine. Obras inacabadas são muito comuns em nossas vidas. Já viu a pessoa? Comecei aquele curso, não terminei. Comecei a conversar com fulano, mas a gente não acertou. Olha, eu comecei um projeto, um trabalho, mas não terminei. Olha, eu comecei isso, comecei aquilo, mas não terminei. Renovação é vitória, porque o processo chega no fim. Terminado aquele processo específico de mudança ou de recomeço, desfrutamos a alegria do novo. E alegres, sentimos-nos mais encorajados, como Neemias escreveu, né? Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele estava recomeçando, Neemias estava num grande recomeço, estava reconstruindo os muros de Jerusalém, e ele diz assim para os seus liderados: a alegria do Senhor é a nossa força. E encorajados, recebemos novas e maiores vitórias das mãos de um Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Então, meu irmão, minha irmã, renove-se. Renove-se. Ou melhor, deixe Deus renovar a tua vida. Deixe Deus renovar você. O dia é hoje, é agora. Pense nesse tempo que nós estamos vivendo, de pandemia, de
de apreensão. Pense o que você pode mudar, o que está precisando ser renovado, com o que você está de fato acostumado e que você não está muito conformado com isso, está te causando tristeza, está te causando incômodo. E procure renovar-se, e procure mudar. Vai, através da oração, converse com Deus. E se Ele colocar alguém na tua vida, aceite. E seja apaixonado pela renovação. Amém? Vamos orar mais uma vez e que o Senhor abençoe muito a tua noite. Bondoso Deus, obrigado pela tua palavra que nos motiva, que nos desafia a buscarmos o Senhor e a obedecermos, Deus, essa ordem que o Senhor nos dá de nos renovarmos, de sermos transformados pela tua palavra, pelos teus ensinos, para experimentarmos de fato a tua bondade, a tua mão poderosa, a tua perfeita vontade, Senhor Deus. Muito obrigado por essa noite, por essa reflexão, que ela tenha lugar profundo nos nossos corações, Pai. E dá-nos essa coragem, Senhor, essa intrepidez para realmente mudarmos, nos renovarmos naquilo que precisamos. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, fica na paz do Senhor.